Eu não tenho a menor dúvida de que a notícia mais importante desta sexta-feira, dia 19 de julho, é com certeza essa reportagem de capa da revista Veja, que já está circulando em todo o país, que revela uma organização criminosa terrorista disposta a matar o presidente Jair Bolsonaro. É a reportagem de capa da Veja. Se a Veja não estivesse tão desmoralizada quanto está, com certeza essa reportagem já teria repercussão muito maior, nacional e internacionalmente. Eu li o material disponibilizado pela revista e existe ali dados bem concretos a respeito dessa organização terrorista ali. Os repórteres de Veja conseguiram ouvir um dos seus líderes e narra com precisão quais são os planos deles em relação ao presidente Bolsonaro. Existem também ameaças iguais em relação ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Mas, enfim, essa é a principal notícia do dia. Eu não vou me aprofundar mais nisso aí, porque, como eu disse já para vocês, a revista Veja está muito desacreditada, né? E se desacreditou, primeiro se desacreditou enormemente quando a editora Abril, que controla a Veja, quebrou. Foi vendida para um advogado aí que é apontado como laranja, na verdade, do banqueiro André Esteves do BTG Pactual. Aliás, o BTG admitiu que alcançou dinheiro para esse advogado comprar a editora Abril. E, passo seguinte, inclusive, assumiu o controle da revista Exame, que é um dos braços da editora Abril. Mas nega que, o BTG nega, do André Esteves, que tenha assumido o comando da revista Veja. Então, primeiro, isso aí. Normalmente, quando um órgão de imprensa ele quebra, eu já vi isso acontecer várias vezes com jornais brasileiros, os diários associados, por exemplo, que em Porto Alegre controlava o Diário de Notícias, enfim, o Jornal do Dia de Porto Alegre também, A Última Hora, o Jornal do Brasil, Correio da Manhã, todas as empresas quebraram. Teve grupos depois que tentaram ressuscitá-los, mas sem êxito. Isso dificilmente acontece. A Veja não chegou a paralisar, mas o fato é que a empresa do Civita, ela quebrou. Bom, primeiro isso aí, né? E segundo, no momento em que a Veja se aliou ao ativista do PSOL, Greenwald, do site sujo The Intercept, para mover essa campanha sórdida contra os integrantes da Lava Jato, né? Em aliança aí com a Band e também com a Folha de São Paulo. Então, mas essa é a informação que eu queria inicialmente aqui comentar rapidamente aqui com vocês. A principal, eu acho que tem que levar a sério, acho que tem que levar a sério, né? Ele já houve um atentado contra ele, o que se espera que se possa repetir isso em algum momento. Mas, enfim, o que eu queria realmente abordar com vocês hoje é essa delação premiada de um dos fundadores do PT, ministro da Fazenda do governo Lula, ministro da Casa Civil do governo Dilma, coordenador-geral da campanha eleitoral do Lula, coordenador-geral da campanha eleitoral da Dilma, o Antônio Palocci. O Antônio Palocci, no ano passado, ele concluiu um acordo de delação premiada que foi homologado no ano passado, 2018, pelo TRF4 aqui de Porto Alegre. Ninguém tomou conhecimento integral da delação premiada do Antônio Palocci. Trechos, de vez em quando, têm sido publicados. São devastadores, sobretudo em relação ao Lula. Vocês devem estar lembrados, quando as primeiras informações a respeito da delação premiada surgiram, vocês devem estar lembrados daquela informação de que o Marcelo Odebrecht chamava o Lula o amigo do meu pai, o pai do Marcelo, o Emílio Odebrecht, e mostrava ali
como o Lula tinha uma conta corrente aberta pelo Emílio Odebrecht para gastar quanto quisesse em troca de favores que os governos do PT, Lula e Dilma, concediam a esse grupo baiano, que controla a Braskem, por exemplo, que no Rio Grande do Sul controla o polo petroquímico de Triunfo. Mas isso tem saído a conta-gotas aqui. Ninguém teve acesso, aparentemente, até agora, à íntegra da delação premiada homologada pelo TRF4 aqui de Porto Alegre. O TRF4 tem sido muito cioso em relação a isso aí. O fato é que até tem vazado tudo, mas a íntegra da delação do Palocci não vazou até agora. Mas nesta sexta-feira, estou falando com vocês aqui nesta sexta-feira, vazaram informes a respeito de delações específicas feitas num dos anexos da delação premiada, homologado pelo TRF4, em que o Palocci ele denuncia um grupo de 5 grandes bancos brasileiros. E ele detalha ali no anexo da delação premiada de que modo esses bancos alcançaram muito dinheiro para a campanha eleitoral do Lula de 2006, da Dilma de 2014 e depois da Dilma também, durante o governo da Dilma, né? O Antônio Palocci, se vocês somarem todos os valores que estão em jogo aí, que esses bancos alcançaram para os governos do PT, segundo o blog O Antagonista de hoje, inclusive, essa soma total chega a 50 milhões de reais. Eu tenho para mim que é muito mais do que isso. Então ali está tudo ali, né? O jornal o Globo de hoje está publicando tudo e está no meu site também, www.polibebraga.com.br. Está tudo ali. Até agora, nada sobre o envolvimento dos bancos na Lava Jato tinha saído, ou muito pouco tinha saído, mas hoje não, hoje está ali o nome dos grandes 5 bancos, né? Quais são eles? Eu vou dizer aqui para vocês quais são eles. O Itaú, o Bradesco, o Safra, o BTG e, olha, eu achei muito estranho também, está o Banco do Brasil ali, né? Quer dizer, o governo do PT controlava o Banco do Brasil e tomava dinheiro do Banco do Brasil também. Qual é a importância dessas informações? É que esses 50 milhões de reais alcançados para o PT, para o Lula e para a Dilma durante esses governos, esses 13 anos, foram propinas. Mesmo quando, como dizem os bancos hoje, não, isso aí foi tudo legal, declarado, está na Justiça Eleitoral. Mesmo quando isso aconteceu, diz o Antônio Palocci, e detalha e prova, porque delação premiada no Brasil é o seguinte: o delator, ou ele prova, ou a delação premiada não é aceita. Ou ele prova e, se mentir, anula a delação premiada, ele vai para a cadeia ficar 200 anos lá. De modo que tem que levar isso aí muito a sério, né? Porque está tudo ali em detalhes, né? Propinas em troca de quê? O próprio Palocci, por exemplo, vamos focar o caso do Banco BTG do André Esteves, né? Em troca de quê? Ele diz ali, o Palocci, que no governo Lula, por exemplo, em 2006, quando eles deram 4 milhões de reais, o governo Lula tinha que livrar a cara do André Esteves do BTG na Secretaria Nacional da Fazenda, na Secretaria do Tesouro Nacional, né? Depois, quando ele concedeu 9,5 milhões e depois 2 milhões, ele, primeiro, era em troca de informações privilegiadas que o BTG queria, para poder ganhar dinheiro no mercado de ações, no mercado financeiro, enfim, quando é que vai subir os juros básicos, coisa desse tipo assim, informações privilegiadas desse tipo assim. Então deu, durante o governo da Dilma, primeiro, em 2014, 9,5 milhões e para a campanha dela mais 2 milhões. Esses 2 milhões em troca de quê? Em troca de uma ação do governo Dilma e do PT, junto à base aliada dentro do Congresso Nacional, para defender interesses do mercado financeiro, ou seja, do próprio BTG, né? Eu já estou concluindo aqui, mas eu quero dizer o seguinte: esse André Esteves, que é do BTG Pactual, ele levou há pouco lá para a diretoria do banco o ex-ministro, inclusive do Supremo Tribunal, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o gaúcho Nelson Jobim. O André Esteves esteve preso em 25 de novembro de 2015 e foi preso pela Operação Lava Jato. Voltou, agora está no comando do banco, né? Enfim, só para concluir, eu quero dizer para vocês o seguinte:
Em relação aos bancos, começa a se levantar o véu das relações permissivas que existiam entre os grandes bancos brasileiros e os governos do PT. Os bancos sempre obtendo informações privilegiadas, obtendo benefícios em troca de propinas dadas ao PT. E quem administrava, segundo o Palocci, essa situação toda era ele, ministro da Fazenda, e depois dele o Guido Mantega, ministro da Fazenda. Claro que todo mundo nega, mas enfim, se levanta um véu aí. A Lava Jato até agora não tinha falado praticamente nada a respeito dos bancos. Agora está falando. Falta falar sobre o que também a Lava Jato até agora, nunca vocês ouviram falar em detalhes, delações a respeito de que também, além dos bancos, do mercado financeiro. Olha, sobre a questão do mercado financeiro tem muito mais coisa aí, envolvendo o BNDES, uma série de outras coisas, né? Enfim, falta falar também sobre o Poder Judiciário. Vocês viram alguma coisa na Lava Jato envolvendo magistrados, inclusive do Supremo Tribunal Federal? Zero. E sobre a mídia, vocês ouviram? Praticamente zero. Fala-se muito, mas não se ouve pouco. Banco, começa agora a aparecer essas mutretas do mercado financeiro com o PT, essas relações corrosivas. Agora falta o quê? Falta a mídia, Globo, né? Principalmente. E falta o Poder Judiciário. Eu acho que nesse último aí não se mexe. Mas, enfim, eu sei que a mídia toda hoje, nessa sexta-feira, está tratando com panos quentes essas delações do Antônio Palocci a respeito dessas relações carnais entre o mercado financeiro e os governos do PT. Mas nós não estamos aqui para isso, né? Nós estamos aqui para falar mesmo de verdade. Agora, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa organização criminosa em que se transformou o PT, levando o país a mais ampla corrupção já registrada em toda a história, eu quero aconselhar a leitura desse livro aqui, A Ideologia da Destruição. Eu prefaciei esse livro aqui. O autor Luiz Milman morreu no ano passado e eu resolvi editar esse livro. E um prefácio é meu, A Ideologia da Destruição. Eu ainda tenho alguns exemplares dessa primeira edição aqui, se você quiser comprar. É R$ 65,00 cada um. Use o WhatsApp meu, o código de área é 51 e o telefone celular é 98434-4403. Vou repetir, 98434-4403. Posso mandar isso aqui para qualquer lugar do Brasil, né, sem custo adicional, né, R$ 65,00. É isso aí.